Boa noite, meus amigos, minhas amigas e meus ouvintes. Antes de eu falar que eu estou alegre de estar aqui com vocês, eu tenho que dizer, primeiro de tudo, estou com muita saudade de vocês, muita vontade de conversar com vocês. Mas nós tivemos, né? O mundo teve tanta coisa triste, tanta coisa agora nesses últimos dias, né? A gente sofreu bastante com os nossos irmãos lá do Amazonas, né? E a gente ficou com o coração triste. Tivemos uma época bastante sofrida para todos nós. Acho que foi mundial, mas para todos os brasileiros, né? E a segunda coisa que tivemos foi a alegria da vitória do Biden, né? Que nós ficamos também muito felizes. Graças a Deus, parece ser uma pessoa muito boa, que vai melhorar os Estados Unidos e, consequentemente, vai fazer efeito, se Deus quiser, também para o bem nos outros países. Hoje, eu vou falar com vocês, nós estamos agora num período muito bonito do Evangelho. Agora já, logo depois do carnaval, vem outra vez a quaresma, e já vai fazer um ano na quaresma que eu estou fazendo os vídeos, né? Comecei na quinta-feira santa. Mas agora ficou tudo atrapalhado, as datas, né? Isso não tem importância, nós temos que continuar com a nossa fé e continuar com a nossa perseverança neste nosso Cristo, né? Então, nós estamos vivendo agora, que se chama o tempo comum. Passamos o tempo do Natal, né? Passamos o tempo da quaresma primeiro, depois a Páscoa, depois o Natal. O Natal desse ano foi diferente para todo mundo, né? Por melhor que tivesse sido, foi um Natal assim mais triste com relação ao relacionamento da gente com a família, né? E agora, então, a igreja, a nossa igreja católica, entra na fase que se chama fase comum. Nesta fase comum, nós temos ciclos. Nós estamos agora, tem ciclo A, ciclo B e ciclo C, dos evangelistas. Também vocês devem saber. Se não souber, fiquem sabendo hoje. O ciclo A é Mateus. Nós estamos agora no ciclo B, que é Marcos. Depois vem o ciclo C, que é Lucas. O João, que é o João Evangelista, aquele que ficou tomando conta de Nossa Senhora, ele também vem, mas ele não tem ciclo, porque é tão importante quando o João fala, que ele é chamado o intrometido. Então, vocês vão começar a perceber nas coisas mais importantes da nossa crença, da nossa igreja, então vem o João. O João sempre fala as coisas assim, com mais vigor, com mais disciplina. Ele é o mais assim, é o mais bravo mesmo, é o São João, que é o evangelista que ficou com Nossa Senhora quando Jesus morreu. Então, eu queria falar para vocês que esses primeiros, depois agora do Natal, né, Natal e Ano Novo, os evangelhos estão assim muito bonitos, mas muito lindos mesmo. Todos os evangelhos, primeiro na missa tem nas primeiras leituras, que ainda são do Antigo Testamento. Sempre começa com o Antigo Testamento, Abraão e tal. Mas o ciclo é o ciclo B de Marcos, eu quero que vocês fiquem sabendo. O Marcos, ele não conviveu com o Cristo, ele é bem posterior à ressurreição de Cristo. Só quem conviveu mesmo com Jesus foram dois. O Mateus,
que é aquele cobrador de impostos, que eu falei já um pouquinho para vocês com ele, conversou, Jesus chamou e ele se converteu, e o João, que estava sempre com Jesus, é chamado o discípulo amado, querido. Ele era menino ainda, ele era bem mocinho do que os outros, e eles ajudavam Pedro, e ajudava a consertar as redes, né? Eles eram bem simples, né? Bem pobrezinhos. E então o Marcos, ele não foi contemporâneo do Cristo. E Lucas, que também não foi contemporâneo, dizem, ele era médico, Lucas, que é o ciclo C. Dizem ele era médico. Então a gente nota, a gente que está acostumado a ler o Evangelho, a gente percebe que o Evangelho de Lucas é um Evangelho assim mais fácil de ser interpretado. Ele tinha assim mais cultura do que os outros. Mas isso não, diante de Deus não tem problema nenhum. Então, os primeiros evangelhos agora, depois do primeiro do ano, os padres estão falando de novo. Jesus está naquela fase em que ele está andando ainda por todas as aldeias, pregando a palavra, ensinando, e principalmente nesse período agora, ele começou a fazer as curas públicas. Ele curava no meio da multidão. E tem assim, ele curou muita gente, muita gente. Mas no Evangelho, logicamente, que ficam assim escritos os mais assim, um de cada um, né? Porque não dá tempo não dá lugar até para tanto mistério que Jesus fez naquela época, né? Tanto que a multidão andava atrás dele, todo mundo queria sarar, todo mundo queria ser, né, curado e ser catequizado, né? Então, os primeiros mistérios, os primeiros evangelhos agora, depois do primeiro do ano, foram as curas de Jesus. E toda a cura que Jesus faz tem um significado para nós. Ele curou, nessa fase, primeiro, ele curou o morfético, o leproso. Naquela época, o leproso, tinha muito leproso, né? E eles eram completamente afastados de todo mundo, né? Eles ficavam assim, tinham que ficar escondidos, né? Porque os governantes não admitiam que eles saíssem de casa. Uma doença muito contagiosa, em que eles iam ficando assim, mutilados, né? E Jesus fez assim um grande milagre e curou um morfético que não podia sair de casa, mas ele foi atrás de Jesus, correndo atrás de Jesus, e disse: Jesus, eu sei que tu podes me curar. Ele disse: a tua fé te curou. Vá e não conte para ninguém, porque aquela época, se o morfético contasse que ele estava na rua e tinha sido curado, nossa, ele ia sofrer mais do que a doença, né? Tinha que ser escondido, né? Porque o morfético não podia sair, né? Então, o que significa para nós ser morfético? Ser afastado, né? Afastado de todo mundo. Quantas vezes nós ficamos afastados, né? Ficamos assim, longe dos nossos conhecidos, nós ficamos assim, meio indiferentes, né? As coisas e as palavras de Deus, né? Segunda cura que ele fez nesse período, como assim, sinal para nós, né? Exemplo para nós, foi muito interessante, foi adiante ontem. Eles estavam, todo mundo ouvindo ele falar, no templo, essa cura foi dentro do templo, no meio dos fariseus, que eram aqueles profetas e os sacerdotes da época que não tinham, né, essa religiosidade, eles aparentavam uma coisa que não eram, né? Então, estava assim, uma pessoa, Jesus olhando uma pessoa com a mão torta, com a mão seca, né? E ninguém estava ligando, ninguém nem chegava perto dele, né? Foi o primeiro que Jesus, neste dia do templo, ele foi curado, né? Ele falou: Senhor,
eu tenho muita dor nessa mão, tô imprestável, não posso trabalhar. Ele falou, tua fé te curou, você vai ficar curado. E ele ficou curado. Então, isso também serve também de exemplo para a gente, né? Quantas vezes a gente fica assim, de braços cruzados e não ligando para determinadas pessoas que têm determinados defeitos até, né? Não só os defeitos físicos, né? E a outra, que eu vou só contar essa hoje, Jesus curou o paralítico. Esse paralítico, ele é muito famoso no Evangelho. Ele está em todos os evangelistas, essa cura. Então chegou, como é que o paralítico para andar, ele não precisa alguém carregar, ele não podia andar, não andava, era completamente paralisado. Então, quando ele soube que Jesus estava fazendo as curas, ele pediu, né? Ele falou, pediu para algum amigo, algum conhecido, e foi muito bonito o que aconteceu. Foram 4 amigos pegar a cama dele, né? Não era uma cama, era, como é que chama? Uma maca em que ele vivia, né? Deitado, né? Dia e noite, né? Ele era completamente paralisado, né? Então, levaram esse paralítico para perto de Jesus, e tinha muita gente. Então, estava muito difícil de passar no meio com aquela maca, com aquele homem pesado que não se mexia, né? O que os 4 amigos fizeram? Esse é o exemplo para nós hoje. Eles abriram o telhado, que eram feitos de telhas e coisas, eles abriram e que os 4 colocaram no telhado desse lugar que o Jesus estava, colocaram a maca com o paralítico. Então, Jesus curou imediatamente. Mas o que impressionou mais a Jesus foi a bondade desses 4 amigos. Que esse homem estava já há muitos anos lá, perdido, sem ninguém que o acudisse. E esses 4 amigos, né, ficaram depois um dos seguidores de Cristo. Não dos 12 e nem dos 72 que tinham, mas eles ficaram os discípulos de Jesus, né? Então é muito bonito isso. E o que nos faz lembrar, ser assim, acudir um paralítico? O paralítico não é um paralítico só de doença. Tem muita gente paralítica, né? Com respeito a Deus, né? Com respeito às coisas mais importantes da vida, a pessoa está parada quando pode estar fazendo tanta coisa, né? Fazendo tanta coisa, a gente vê tanto isso, né? Então é um exemplo assim muito bonito que nós temos desse evangelho. Agora eu vou fazer uma surpresa. Até para o meu amado neto que grava para mim. Eu vou oferecer este vídeo hoje para os meus 2 netos. Eu tenho 5 netos, 4 mulheres, uma mulher e 4 homens, todos maravilhosos. Mas esses 2, que é o primogênito, o Maurício, que está lá, ele é engenheiro, mas ele está lá em Toronto, está trabalhando lá, que é o mais velho, e tem o Rafael, que mora comigo e que é agora assim o meu anjo da guarda, o meu protetor nesta fase difícil da vida. Eu não saio nem no hall do elevador e nem ele não sai de medo de me contaminar. Então eu queria fazer hoje uma homenagem. Eu amo os 5 netos, logicamente, mas esses 2 são mais próximos. Mesmo ele lá em Toronto, ele não deixa de falar comigo todo santo dia. E esse que está cuidando de mim em todos os aspectos, o Rafael, que é o meu amado
jornalista, ele está no último ano de jornalismo e já está fazendo estágio na Globo. Então, eu quero fazer uma homenagem para esses dois, agradecer tudo que eles dois têm feito por mim. O Maurício fala: vovó, eu estou longe, mas eu estou cuidando de você daqui. E o Rafael, coitado, do dia e noite cuidando dessa velha, cuidando dessa avó, que o ama muito. Então eu queria fazer hoje, de surpresa, nem o Rafael não sabia, de fazer surpresa hoje para esses meus dois netos lindos. E outra coisa, ele que se preocupa de fazer o vídeo para mim. Ele que sugeriu de pôr meus vídeos no YouTube. E o Maurício, ele fica me cobrando de lá o outro vídeo quando está custando. Vovó, manda para mim o outro vídeo. Então, um homem de 29 anos, né, formado já há 6 anos de engenharia, está se preocupando, né, com essa avó, está feliz da avó ter tido um lugarzinho no YouTube, do YouTube para falar de Deus, né, para falar de Deus, de Nossa Senhora. Então, minha gratidão a esses meus dois netos maravilhosos, que são os dois anjos da guarda que Deus colocou na minha vida. Muito obrigada.